Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life. Hoje a convidada é Doutora Conceição. Ela é médica, anestesiologista e comanda o portal Mediação. Vamos conversar com ela? Roda a vinheta. Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá, um prazer recebê-la no Pod Life. É muita coisa, né? Que você... já é uma profissão com bastantes atribuições e ainda comanda um portal. Eu queria primeiramente te agradecer por ter aceitado o nosso convite e queria saber um pouquinho da sua história, como houve o interesse para ser médica, como que tudo iniciou. Primeiramente, eu queria agradecer, o convite. Eu me sinto lisonjeada de poder dividir com você e com o seu público um pouquinho da minha história. Eu sou a terceira filha de uma família simples, mas eu tive uma infância muito feliz. Eu nasci no interior do Maranhão. Eu sou nordestina, apesar de não ter muito sotaque, eu nasci no Nordeste. E o meu pai, ele trabalhava nas casas pernambucanas. No Nordeste tem muito disso, né? As casas pernambucanas. Hoje eles fizeram um rebrand e se chama só Pernambucanas. Uhum. E o meu pai, ele sempre trabalhou com muita dedicação, porque foi o único emprego da vida dele. Foi nas casas pernambucanas. Ele se aposentou por lá. E a minha mãe é farmacêutica, tá? E ela, junto com meu pai, formou com muita dedicação eu e os meus irmãos. Nós somos 4 filhos. E por conta de toda essa dedicação do meu pai às casas pernambucanas, ele era um funcionário que tinha muito destaque. Então, toda vez que tinha uma inauguração, uma nova filial, e essa nova filial não era na cidade que nós morávamos, porque quando eu comecei a entender isso, nós morávamos numa outra cidade no Maranhão, chamada Caxias. É uma cidade do interior? É do interior, mas eu não nasci lá, eu nasci em São Domingos, né? Bem no interior, mais interior ainda. E quando tinha a inauguração dessas filiais, o meu pai solicitavam ele para que ele fosse ser o gerente dessa filial. Mas não foi uma coisa simples, não era uma coisa assim, só, você vai ser o gerente de lá. A gente mudava de cidade, a gente mudava de estado. Então, assim, naquela época, para mim e para os meus irmãos, era uma coisa assim, sofrida, porque nós tínhamos já na nossa casa, nós tínhamos os colegas, nós estávamos na escola, nós já estávamos adaptados totalmente àquela cidade. Sim. E meu pai era transferido. E daí a gente ia para uma nova cidade, fazer novos amigos com novos costumes. E naquela época eu encarava isso como... Eu ficava triste, encarava isso como sofrimento. Mas hoje eu não vejo assim. Hoje eu vejo que foi um grande aprendizado, porque eu aprendi a recomeçar sempre na minha vida. Então, eu acho que a resiliência que eu tenho hoje, eu devo a isso. E, por conta disso, nós mudamos para várias cidades, inclusive, eu morei, na época, era território federal do Amapá, não era nem estado do Amapá, e nós moramos lá. Então, assim, eu estudei em várias escolas, tá? A gente foi mudando de lugar e mudando de cidade até que nós viemos aqui para o Rio de Janeiro. E chegando aqui no Rio de Janeiro, a gente sofreu um pouquinho de preconceito, né? A família toda veio? Eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Todos nós viemos aqui para o Rio de Janeiro. A minha tia, a mãe do meu pai e alguns parentes, né, da família do meu pai já moravam aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que a minha avó, naquela tentativa de deixar os filhos unidos, ela só tinha o meu pai que ficava nessa mudança de cidade em cidade. E daí, quando nós viemos aqui para o Rio de Janeiro,
a gente sentia um pouco de preconceito, porque a gente era do Nordeste, né? Então a gente... E era um pouco de verdade, porque nós não... Lá, assim, quando eu morei no território federal do Amapá, era tudo muito atrasado. Eu vou te dar um exemplo. Aqui passava uma novela, o capítulo dessa novela só ia ser apresentado lá 2 semanas depois. Então, a gente teve um pouquinho desse preconceito conosco. E daí a família toda do meu pai é uma família que quase todo mundo era médico, todo mundo fazia medicina. Então, aquilo ali brotou em mim, aquele desejo de fazer medicina. E eu achava que aquilo era muito distante para mim, que nasci no interior, né? Aham. E o meu pai, quando a minha irmã passou, que minha irmã era a segunda filha, é a segunda filha, né? Minha irmã mais velha. Sim. Ela passou na faculdade de medicina, ela passou para uma faculdade particular. E o meu pai virou para mim e disse, olha, você tem que passar para uma faculdade pública, porque eu não tenho condições de pagar 2 faculdades de medicina particular. Isso já no Rio de Janeiro, Já né? no Rio de Janeiro, quando nós viemos para cá. E isso me deixou, assim, na hora eu fiquei um pouco chateada, né? Mas hoje eu já não vejo por esse lado, né? A gente vai envelhecendo e vai amadurecendo e vai vendo que as coisas não são bem como nós imaginávamos. E hoje eu já acho que o meu pai, os pais conhecem os filhos que têm, né? Então eu acho que o meu pai sabia que, por eu ter esse temperamento de teimosia, de querer sempre buscar o que eu achava que eu merecia, ele falou isso para mim e eu falei, agora eu vou me dedicar e eu vou passar. E assim foi. Eu estudei muito para passar. Qual universidade? Eu passei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a UERJ. Eu passei em medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E com o tempo eu fui entendendo que, tipo, com foco e com dedicação, você acaba conseguindo o que você quer, né? E durante a faculdade, eu conheci o meu marido, o Jucinei, com quem eu estou casada há 37 anos. E ele foi e ainda é uma grande influência na minha trajetória, porque quando eu comecei a namorar com ele, ele já estava no último ano da faculdade, eu ainda estava no 3º. E eu admirava muito a trajetória dele, né? O jeito dele, estudioso, dedicado. Ele contou aqui no episódio que ele fez com a gente toda a história e foi bem emocionante. E daí isso me inspirou muito. Eu acredito que talvez se ele não tivesse entrado na minha vida, eu não teria conseguido tudo o que eu consegui, porque ele foi um divisor de águas, tá? Em termos de eu mudar a minha perspectiva. Então... Você ficou mais focada? Eu comecei a ver que, tipo assim, as pessoas da faculdade... Eu comecei a selecionar com quem eu ia andar, porque é aquela história, né? O meio, ele molda você, né? Então, Sim. Eu comecei a ver que não adiantava eu andar num grupo que não tinha os mesmos objetivos que eu. E eu acho que ele foi uma pessoa que me influenciou muito sobre isso. Eu queria ser estudiosa, eu queria ser dedicada como ele era. Então, isso aí foi muito importante na minha trajetória. E daí, eu pensei em fazer anestesiologia. E na época, em 1991, que foi com o ano que eu me formei. Na época, era uma especialidade, ainda mas na época era uma especialidade muito concorrida. E daí eu falei, poxa, eu vou estudar para eu passar para a UERJ, que era o que eu queria, que só tinham 10 vagas e era muito... Todo mundo queria ser residente de lá. E eu passei e eu entrei na UERJ. E isso me fez ver que, tipo, a gente pode conseguir realizar nossos sonhos se a gente tiver foco, dedicação e persistência. E daí eu entrei para a UERJ e fiz anestesiologia. E logo depois eu me formei e fiquei trabalhando como anestesiologista durante muito tempo. Eu tive a sorte, eu acho que hoje eu considero isso sorte. Eu tive a sorte de sempre trabalhar em serviço privado. Eu trabalhei a minha vida
e ainda trabalho. A minha vida toda em serviço privado, com alguns serviços pontuais, com alguns plantões pontuais em serviços públicos, né? Eu trabalhei no Hospital Estadual Getúlio Vargas, trabalhei no Hospital Rocha Faria. E então foram alguns momentos em que eu trabalhei no serviço público, mas a minha vida toda foi o serviço privado. Mas eu digo que eu aprendi muito trabalhando no serviço privado, porque as clínicas com quem eu trabalhei eu trabalho atualmente com cirurgia oncológica e eu trabalhei muito com paciente com insuficiência renal. E por que você diz que os hospitais privados você aprendeu mais? Qual seria o critério? Porque eu aprendi muito a tratar... Porque, na verdade, o que acontece? Tem uma cultura de que quando você está num hospital privado, você trata o paciente melhor do que o paciente no hospital público. Só que esses pacientes com quem eu trabalhava eram pacientes de insuficiência renal. São pacientes oncológicos. E isso você pega um paciente muito sofrido. É um paciente que te ensina tanta coisa que você não imagina... Ele está no limite, né? Que você não imagina que por trás de cada paciente que você anestesia, que você faz uma anestesia, tem uma história de vida incrível. Então, eu aprendi muito com isso. E daí, eu comecei a perceber que o diferencial disso seria que o que eu aprendi na minha vida privada, que eu também levasse para a minha vida pública. Porque o paciente, ele é um só. Ele não pode ser diferenciado porque você está num hospital padrão ou porque você está no hospital do SUS. Então, por isso que eu faço questão de dizer que, apesar de ser um lugar em que você tem... que eu tinha muito material e muitas drogas para que eu pudesse usar naquele paciente que muitas vezes você não tem no hospital público, desculpa. Público, né? E eu aprendi isso no hospital privado. E daí foi que eu levei isso para o meu hospital público e isso aí mudou muito a minha história. Porque eu acho que a nossa especialidade de anestesiologista é uma especialidade que ela é muito técnica. Sim. O nosso contato com o paciente, ele é um contato breve, porque a gente tem um contato no pré-operatório, no pé e no pós-operatório. O paciente, ele é do cirurgião, ele não é nosso. Você é tipo como se fosse um apoio, né? Isso, então acaba que o nosso contato é breve e a gente acaba não tendo tanta humanização com o paciente. E eu resolvi mudar isso. Eu resolvi fazer exatamente o contrário, porque muitas pessoas começam no serviço público e tratam o paciente do serviço privado diferente. Uhum. E como eu comecei no privado, eu passei a levar tudo que eu aprendi sobre humanização, sobre pessoas, sobre técnica, eu levei para o meu privado. E durante toda essa minha trajetória, de serviço privado, chegou uma época, mais ou menos uns 10 anos atrás, que apesar de tudo isso, eu estava muito insatisfeita profissionalmente. Não era financeiramente, sabe? Era profissionalmente. Porque eu acho que eu estava na minha zona de conforto, né? Eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, fazia as minhas anestesias, mas eu não queria aquilo. Você queria algo diferente, Eu queria algo diferente. Eu não queria só fazer aquilo. Uhum. Eu queria fazer alguma coisa a mais. Eu não sabia por onde começar, sabe? Uhum. Não sabia. Mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu voltei para os livros. Eu, aos 50 anos, reinventei a minha história. Eu voltei a estudar muito. Eu fiz vários cursos de capacitação. Uhum. Eu conheci, nessa época, profissionais incríveis. E volto a te dizer, o meio, ele te molda. E Sim. você acaba sendo o produto do teu meio. E daí, depois dessa guinada que eu dei na minha vida,
como eu te falei, eu não sabia aonde isso ia dar, mas eu precisava tomar uma decisão, eu precisava começar de algum lugar. E daí apareceu a oportunidade de fazer mestrado. E eu fiz o mestrado, aos 50 anos de idade. Eu fiz o mestrado e comecei a dar aula de farmacologia para a Faculdade de Medicina, a Universidade de Iguaçu. E eu até me surpreendi, porque eu achava que eu não tinha talento para dar aula. Assim, eu sabia o meu método, que eu aprendi a estudar, mas eu achava que eu não tinha esse talento para dar aula. Essa didática, aí você se surpreendeu, né? E eu me surpreendi porque é uma disciplina, você sabe, Sim. Né? É uma disciplina que é difícil. Sim. Para quem é farmacêutico, eu acredito que que vocês entendam com muito mais profundidade, porque o médico é uma coisa mais direcionada para a clínica. Sim. E quando chega no 4º e no 5º período da faculdade, os alunos odeiam essa matéria que é horrível. E daí eu vou te falar, ser bem sincero, eu não sei nem como eu consegui dar esse tipo de didática para os alunos, e acabou que os alunos começaram a gostar das minhas aulas, e daí eu fui paraninfa de uma turma, né, de uma outra turma que eu fiquei na faculdade durante 3 anos, e na última turma eu fui paraninfa dessa turma. E daí, além, né, do mestrado e da aula, de dar aula na faculdade, eu comecei, na mesma época, a fazer anestesia para a cirurgia oncológica, que é esse cirurgião que eu trabalho com ele há 10 anos, e ele começou junto comigo, nós começamos juntos. Sim. Em cirurgia oncológica. E a gente faz cirurgias muito complexas, e aquilo que eu te falei, eu aprendo com cada paciente. Por trás daquela máscara, eu vejo aquele paciente com medo, aquele paciente que ele entra sozinho na sala de cirurgia, e o medo que ele tem de morrer na anestesia, porque ainda existe, principalmente aqui no Brasil, essa história de que a anestesia pode matar. É um mito, né, mais ou menos. Né? É um mito de que a anestesia pode matar. Mas, na verdade, isso aí é muito pequeno. Esse risco é muito pequeno, porque a anestesia moderna, atualmente, a gente tem muitas técnicas e muitos fármacos de metabolização muito rápida, e com todo esse arsenal de material que traz a segurança para o paciente. O paciente, não que ele não possa evoluir para o óbito durante o pré-operatório, mas isso vai mais da condição clínica do paciente do que, na verdade, da anestesia. E eu trabalho com esse cirurgião, então nós juntos fazemos esse trabalho, que eu acredito que é um trabalho humanizado, porque é um trabalho em que a gente leva muito em consideração esse lado do paciente, porque muitas vezes o paciente, ele nem lembra qual é o teu nome, ele não sabe que eu sou a Conceição, mas ele sabe da maneira que eu tratei ele. Sim. Entendeu? Então, daí nessa mesma época, surgiu o portal Mediação. Então, vou te pedir agora para você dar uma pausa para a gente falar do nosso patrocinador, que eu quero saber dessa história logo em seguida. Tá bom. Então, hoje a gente está sendo apoiado pela Interfinancial, que é uma consultoria que está sempre buscando soluções adequadas às necessidades dos seus clientes. Ela está representando a empresa de inteligência artificial que vem com uma inovação para transformar o futuro da saúde com funcionalidades aplicadas para cobrir todo o ciclo de atendimento de um paciente, tanto da rede particular como da rede pública. Com redução de tempo de resposta de todos os procedimentos, redução de não comparecimento em consultas e exames e muito mais. E com consequente aumento da produtividade. Empresários, gestores da saúde pública interessados em conhecer melhor essas soluções, façam contato com Jean Ferraz no WhatsApp 21 98 088 9101, citando o cupom PodLife para um atendimento diferenciado.
Essa é a dica do PodLife, inteligência artificial na Interfinancial. Vamos continuar. Esse é um assunto que eu acho sensacional, esse portal, né? Porque eu também tenho um portal, que é o portal farmacêutico virtual, né? E abordava também um pouco de farmacologia. E é um assunto que me traz uma curiosidade muito grande, né? E um médico, né? Uma médica fazendo algo tão assim específico de uma outra área, né? Não que não seja uma área de medicina, mas eu vejo que os médicos não têm tanto interesse na parte de farmacologia, Não. né? Então, assim, como que surgiu, que eu gostaria de saber? Então, surgiu porque nesse período em que eu resolvi me dedicar, voltar a estudar, eu me preparei, inclusive, para uma prova de título, que é o título superior em anestesiologia, que é um título que é um dos títulos mais difíceis. Eu já tenho o título de especialista. Quando eu saí da faculdade, quando eu saí da residência, eu já tinha esse título. E eu me preparei para fazer essa outra prova. E daí eu descobri essa paixão por farmacologia. E na faculdade de medicina existe o 4º e o 5º período, que é de farmacologia. Foi quando eu fui convidada a dar aula, porque na época o coordenador da faculdade conhecia o meu marido e houve esse comentário: poxa, chama ela para dar aula. E nós, anestesiologistas, nós temos que dominar a farmacologia. Sim. Tá? Não tem como você ser um anestesiologista sem você saber a farmacologia. Então, eu acabei unindo essas duas coisas. E o portal Mediação, ele começou como portal farmacologia, porque eu tinha vontade de ensinar farmacologia para os meus alunos, para que eles pudessem entender, e ensinar também para os meus filhos, porque os meus filhos, a Juliana e o Leonardo, fruto do nosso relacionamento, meu e do Gisinei, eram estudantes de medicina na época, hoje são médicos. E eu criei o portal Farmacologia. Na verdade, na época que eu criei, eu não imaginei que fosse se transformar no que é hoje. Eu comecei só dando aula de farmacologia, ensinando, e comecei a ter um grande número de seguidores. E daí, isso me ajudou muito quando eu me preparei para essa prova de título. Só que chegou um momento em que eu achei que eu estava muito limitada. Não que a farmacologia não seja uma matéria importante, eu acho que é uma matéria fundamental, não só para o anestesista, como para todas as outras áreas. Sim. Mas nem todo mundo pensa dessa forma, com certeza. essa é verdade. Então, eu resolvi ampliar esse leque. E aí eu fiz um rebrand e se tornou o Portal Mediação, que é um programa de educação continuada em que nós falamos com um grande propósito, né? A gente tem um propósito de formar médicos mais capacitados e médicos que entendam mais de farmacologia. Então, a gente dá farmacologia clínica e eu associo o manejo de via aérea, que é um curso de simulação realística para manusear a via aérea, porque muitos alunos saem da faculdade e querem, como a faculdade é uma faculdade cara, durante 6 anos, ou o aluno trabalha para pagar a faculdade, ou o pai paga a faculdade, quando eles saem da faculdade, eles querem trabalhar. E às vezes você trabalha, mas você não tem esse manejo. Daí eu criei o Portal Mediação. Eu não criei ele sozinha, tá? Eu tive o apoio do meu marido e dos meus filhos, um apoio incondicional. Me ajudaram muito, me criticaram também, que foi muito, muito, muito importante para o crescimento do portal. E eu também tive o apoio da minha assessoria digital, que é o Guilherme Trindade e a Duda Trindade, que acreditaram nas minhas ideias, transformaram o meu sonho em realidade. Então, hoje eu tenho esse portal Mediação. Para mim, é uma grande mudança na minha vida, porque eu acredito naquela menina que saiu do interior do Maranhão, que com fé e com coragem, ela acreditou nos sonhos dela. E hoje esses sonhos são realidades. Então, eu volto a dizer, com fé, com propósito, a gente consegue o que a gente quer. Então, hoje nós temos
uma comunidade. Eu tenho quase 80 mil seguidores, eu tenho alunos, eu recebo várias mensagens, praticamente todo dia, de aluno que quer que eu explique tal coisa, que quer participar do nosso curso. E há pouco mais de uma semana, eu fui convidada para chefiar o serviço de anestesiologia do Hospital Municipal da Maternidade Mariana Bulhões. Durante muito tempo, eu relutei para isso. Durante a época que eu recebia, não foi a primeira vez que eu fui convidada, e eu sempre relutava, porque eu acho que eu não estava pronta. Então, quando eles me fizeram esse convite há 2 semanas atrás, eu resolvi aceitar. Porque eu acredito que Deus, ele só te dá um grande desafio quando ele acredita que você pode enfrentar. Com certeza. Então, eu estou enfrentando esse desafio. Eu entrei nesse grupo de anestesiologistas que já tinham uma outra chefia. Há 8 anos tinha essa chefia. E, para mim, é um desafio muito grande, porque tentar implantar segurança em anestesia com humanização aqui no Brasil é muito difícil. É muito difícil e bem diferente, né? Porque, como você falou, o contato é muito pequeno com o paciente. Né? E como eu te falei, a gente fala muito do serviço público, que a gente tem que valorizar realmente o serviço público. E eu acho isso aí. Porque o nosso contato de anestesiologista é breve. O paciente só vê você na visita pré-anestésica e no pós-operatório, né? Durante o procedimento cirúrgico e no pós-operatório. Mas aquele período, sabe, de indução da anestesia, o paciente, ele não quer só que você ofereça para ele uma anestesia segura. Ele quer saber que você olhou no olho dele e que você conhece e entende o medo, porque Sim. Todos nós, inclusive eu também, todos nós, quando vamos para uma sala de cirurgia, a gente fica apreensivo. Sim. Será que eu vou voltar? Será que vai ficar tudo bem? Será que vai dar tudo certo? Então, o meu desafio hoje é tentar implantar isso nesse serviço, que é tentar... eu acredito nisso. Eu volto a repetir, apesar de eu ter começado no serviço privado, que é uma coisa muito mais fácil de você fazer humanização, eu fiz o caminho contrário de todo mundo. Então, na verdade, quem me ensinou isso foram esses pacientes do serviço privado, que são pacientes terminais, Sim. muitas vezes, são pacientes muito sofridos, e eu passei a ouvir a história de cada paciente. E isso me transformou como pessoa, me transformou como profissional, e hoje a minha visão, ela é uma visão diferente. Eu queria até aproveitar até esse ponto, né? A gente já está caminhando já para o final, para esse profissional, né? Esse profissional que está aprendendo, inclusive no portal, né? Que está ouvindo a sua história, uma história tão desafiadora. O que você tem a dizer para essa pessoa que quer seguir os mesmos passos que você? Olha, eu quero dizer para essa pessoa que ela tem que acreditar que é possível. Por que é? Porque as mudanças, elas acontecem, mas você tem que estar disposto a correr atrás delas, porque você precisa de constância, você precisa de dedicação, você precisa de persistência. Então, eu sempre falo para os meus alunos, o caminho não é fácil, e não é. Eu sei que não é, eu estou enfrentando isso agora, Sim. Nesse novo desafio. Uhum. Mas eu acredito que a gente, com a mentalidade diferente, uma mentalidade voltada para o paciente, não é voltada para honorários médicos, uma mentalidade voltada para o paciente, a gente consegue trazer mais humanização onde não tem. Sim. E é isso que eu acho que é importante. Então, para esses meus alunos, o que eu oriento é que estudem.
Estudem, se capacitem para que vocês possam transformar vidas. Eu costumo dizer que eu não quero só ser lembrada como anestesiologista. Ah, doutora Conceição é anestesiologista. Não, eu quero ser lembrada como aquela pessoa. Ah, um dia eu tive uma anestesista que ela ouviu a minha história. Um dia, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que ela cuidou de mim. Isso é muito bom. O paciente, a gente é aquele cuidado silencioso, aquele cuidado atrás do pano, porque a gente fica atrás do pano. Sim. E muitas vezes a gente nem aparece. Literalmente, né? Muitas vezes a gente nem aparece. Quem aparece é o cirurgião. E eu dou todo o mérito para ele. Sim. Mas eu gosto de mostrar que o nosso trabalho como anestesiologista é um trabalho fundamental. E o meu desafio atual é trazer humanização para toda a minha equipe que eu estou liderando agora. Que bom. Eu queria agora te pedir, quem quer entrar em contato com você, o seu portal, né? Qual o endereço para que as pessoas conheçam? Então, o meu endereço é Portal Mediação, que é o antigo Portal Farmacologia, mas atualmente é o Portal Mediação, e eu tenho o meu Instagram, que eu divido com o do portal, que é o meu Instagram pessoal, que é o Qual o endereço do portal? É portalfarmacologia.com.br. Esse é o endereço do portal. A gente não mudou ainda o site para Portal Mediação, porque, como eu te falei, foi uma mudança que aconteceu tem 20 dias. Sim. Tá? Então, o endereço no Instagram é Portal Mediação e o endereço do site do portal é portalfarmacologia.com.br. Perfeito. Porque a gente está em toda essa mudança aí de propósito, né? A gente quer abranger um público melhor e a gente quer capacitar um público maior. Muito obrigado. Foi ótimo saber da sua história. Uma história bonita, desafiadora, né? Ainda por cima buscando em uma área que não é difícil a humanização, como você mesmo falou, né? Todos os médicos que eu entrevistei falam sobre humanização, mas a gente nunca imagina uma pessoa que está fazendo uma anestesia, aplicando a anestesia, né, no paciente, tem essa preocupação, né, de conhecer a história da pessoa, que aquilo é um contato tão rápido, né? E você fez algo diferente, né? E ainda criou um portal, que é um portal super diferente, né? Então, te dou parabéns, muito obrigado por dividir a sua história, se sinta à vontade para quando quiser falar de algum outro projeto aqui, o canal vai estar sempre aberto. Muito obrigado. Eu que agradeço aí de poder participar, de poder estar aqui conversando com você, de poder contar um pouquinho dessa história, que apesar de ser uma história talvez corriqueira, né, das pessoas, é uma história que eu acho que é muito importante, principalmente para quem chegou aos 50 anos e olhou para trás e disse, cara, eu tenho que mudar isso. Pô, mas isso é sensacional. E foi isso que eu fiz. Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer, tá, o seu convite, a toda a sua equipe, por ter me recebido aqui. Muito obrigado. Pessoal, mais uma entrevista incrível, com pessoas incríveis, como eu sempre falo. Não deixe de se inscrever no canal e dar seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.